Boa noite a todos. Mais uma vez juntos para mais uma semana dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nós que estamos no capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. Hoje, iniciando nossa aula de número 81. Já se vão mais de um ano destes nossos estudos às terças, quartas e quintas. Meia hora só, rapidinho o estudo. Espero que vocês estejam gostando de ver artigo por artigo, quer dizer, questão por questão. Vamos dando continuidade, então. Nós estamos falando sobre as relações no além-túmulo. Na quinta-feira passada, nosso último dia do estudo juntos, nós terminamos na questão 284. Então, dando continuidade hoje, nós vamos na questão 285, na qual Kardec vai perguntar: os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai? O amigo reconhece o seu amigo? Entre outras palavras, Kardec quer saber se depois da desencarnação nós mantemos a nossa memória, né? O que acontece conosco, né? Se as relações familiares, de amizade, de carinho, de simpatia, se elas vão permanecer no plano espiritual com reconhecimento entre nós. E eles respondem perfeitamente, e assim, de geração em geração. O que será que os espíritos quiseram dizer de geração em geração? Porque nós vamos acompanhando pela lei da reencarnação, o próprio relato dos espíritos, e quando a gente tem a oportunidade de acompanhar, às vezes, uma trajetória de determinada família, abrangendo mais de uma geração, quer dizer, às vezes durante séculos, existem muitos romances, muitos livros que têm a oportunidade de abranger isso, não só romances, né? Livros espiritualistas, via de regra. E nós vamos percebendo que nem sempre, aliás, quase nunca, você se mantém no mesmo papel nas suas experiências reencarnatórias. Isso quer dizer que nem sempre meu pai, ou melhor, muito possivelmente que não, meu pai possa ter sido meu pai em várias outras nossas experiências reencarnatórias. Ele pode ter sido meu pai, assim como hoje é, mas não obrigatoriamente falando. O fato é que as relações de amizade, de simpatia, de amor, elas persistem independentemente dos laços consanguíneos, independente das funções, digamos assim, que nós tenhamos assumido nos planos materiais. Eu amo meu pai não só porque ele é meu pai, mas porque eu tenho uma profunda afinidade com o espírito que hoje tem a personalidade do Hamilton, meu pai. A minha mãe, eu amo profundamente a minha mãe, mas não necessariamente tão somente porque ela hoje tem o papel de minha mãe, mas porque os nossos espíritos certamente já conviveram em outras experiências reencarnatórias, desenvolvendo a afetividade, a sintonia, a identidade, respeitando-se mutuamente, desenvolvendo carinho, a boa convivência. Então, para o espírito imortal, não importa a função, se foi pai, se foi mãe, se foi filho, tio, primo. O que importa é a efetiva relação amorosa entre as criaturas. Então, nós vamos percebendo que, ao contrário de restringir, o Espiritismo amplia as possibilidades que as várias experiências nos concedem de amar. O meu amor, hoje, em relação aos meus pais, é um amor filial. Mas o amor que eu busco, que é aquele que Jesus me ensina, é um amor que, via de regra, deverá ser muito acima dos laços filiais tão somente. Ou seja, eu devo amar os espíritos que hoje estão meus pais, independente da tarefa que eles venham a ter no futuro, ou dos personagens que eles tiveram no passado.
O amor é de espírito para espírito. Ou pelo menos este é o efetivo amor desinteressado. Não é aquele que depende do fator hereditário, sanguíneo. Não é aquele que depende de estarmos na mesma pátria, de falarmos a mesma língua. É aquele amor que independe da religião que professemos. É o amor que deve independer da cor da nossa pele, ou em qual longitude e latitude nós renascemos no planeta Terra. Então, este amor é que é o exemplificado e falado por Jesus. É o amor desinteressado. É o todos os que fazem a vontade de meu Pai são meus irmãos e minhas irmãs. É neste sentido que Jesus fala. Na passagem do Evangelho, na qual ele é alertado que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e queriam falar com ele, e Jesus se dirigindo a todos aqueles que estavam ali reunidos para ouvi-lo, ele fala assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai é meu irmão e minha mãe. Então, quer dizer, ele não estava excluindo ou depreciando Maria e seus irmãos, mas ele estava, na verdade, falando deste amor que ele sentia por todas as criaturas. Ele amava a Maria, amava certamente a seus irmãos, mas amava também todos aqueles que ele diz fazem a vontade de meu Pai, todas as criaturas por ele amadas, né? Então, eu acho que nesse sentido que os espíritos quiseram dizer, que os espíritos se reconhecem de geração em geração, independente da personalidade que tenhamos, eu hei de reconhecer aqueles que eu muito amei nos milênios sem fim. Então, mesmo que eu, ao viver 80, 90, 100 anos na Terra, mesmo que eu viva esse tempo aqui, quando eu retorno à espiritualidade, naturalmente eu vou reencontrando aqueles personagens com os quais certamente eu tive contato em várias outras vidas, que não necessariamente eu tive nesta presente. Mas eu os hei de reconhecer pelos laços do verdadeiro amor que unem as criaturas. Mas vamos continuar. Na questão 286, lembrem-se que nós estamos falando das relações no mundo espírita, né? Por isso que estamos falando de amizade, de amor, de antipatia, de ódio, né? Então, nessa questão 286, Kardec pergunta: deixando seus despojos mortais, quer dizer, depois da morte física, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, ainda aqui não é o termo próprio, dizem eles. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Nós vamos perceber, então, nessa resposta dos espíritos, que eles reconhecem o que nós antes já estudamos, que é este estado de relativa perturbação que acomete os espíritos. Nós já vimos anteriormente. Quanto mais desprendido, quanto mais evoluído o espírito, quanto maior consciência ele tem dessa realidade que existe, a do mundo espiritual, mais fácil é ao espírito atravessar este período que nós podemos dizer de adaptação. Então, nestes casos, este período de perturbação tende a ser mais curto. Às vezes, alguns minutos, algumas horas, alguns dias. Mas quanto mais seja o espírito preso à matéria, quanto mais ele tem apego, muitas vezes, ao seu corpo físico, ele tem apego à sua família, que ele deixa no plano material, ele sente que ele não pode partir, que ele tem que ficar ali, que ele ainda tem que decidir as mesmas questões. Quanto mais apegado, mais difícil essa adaptação no mundo espiritual. É por isso que não raro nós vamos ver casos de espíritos que permanecem ainda um tempo convivendo com os seus entes queridos. Ou seja, mesmo depois da morte física, o espírito desencarnado permanece algum tempo no ambiente que lhe era familiar.
no seu trabalho, na sua casa, junto àqueles que ele ama, junto àqueles que muitas vezes ele não quer deixar. E quando muitos também não o querem deixar partir, são energias que libertam e que prendem. É por isso que, diante da partida de alguém que amamos, é claro que a tristeza, que as lágrimas irão fazer parte deste momento que para nós, no plano material, ainda significa um momento de partida. Porque na realidade, apesar de nós termos absoluta certeza na continuidade da vida física, nós não sabemos quando iremos retornar a vê-los. Nós não sabemos explicitamente, muitas vezes, aonde eles irão se encontrar. E a nossa vida, muitas vezes, diante destas perdas, toma temporariamente um quê de sem razão, de sem objetivo. Então, o sofrimento, esse sofrimento, a perda, o luto, ele é natural. Só que nós devemos, nós espíritas, que temos mais acesso a conhecimentos e que sabemos muito bem como que se passa esse momento que também é difícil de transição, de adaptação para o espírito que desencarnou, nós sabemos que o nosso amor deve ser libertador. Quando nós estamos em uma mesma prisão e alguém muito amado recebe o salvo-conduto, a liberdade definitiva, nós deveremos ficar felizes pela liberdade que aquele que amamos tem direito. Não deveremos querer que ele fique preso conosco no presídio, mesmo porque, via de regra, nós não temos este poder de decisão. A hora que chegar, a hora na qual deveremos partir do plano físico, nós deveremos aceitar resignadamente, porque a revolta só faz com que o período de perturbação do espírito seja mais difícil, mais prolongado. E, em geral, a presença destes espíritos apegados à família material, e a família material que prende a si e não os deixa partir, isso acarreta sofrimento em ambos os planos da vida, porque não é natural. Existem coisas que nós não temos o controle, e a morte é uma delas. O que nós podemos fazer é nos preparar, aprender a enxergar na morte um fato natural das nossas vidas, é uma despedida temporária. Nós deveremos permitir que a tristeza venha, mas que ela passe. Como se nós fôssemos fazer uma viagem. Depois de algum tempo, nós sabemos que iremos nos reencontrar. E temos a certeza de que o lugar para o qual nós estamos indo, ou aquele que amamos está indo, é um lugar também melhor, onde ele vai encontrar entes queridos. Então nós precisamos trabalhar essa confiança, a aceitação e o desprendimento. Mas voltando a essa nossa questão, eu acabei divagando um pouco, né? De vez em quando acontece isso comigo. Nessa questão 286, que Kardec aborda se nós encontramos imediatamente os nossos entes queridos, justamente os espíritos nos falam deste período de adaptação, em que nem sempre nós estamos lúcidos o suficiente, conscientes o suficiente como espíritos desencarnados para contatar aqueles que muito amamos e que partiram antes de nós. Via de regra, todos são socorridos, são amparados pela espiritualidade fraterna no momento da sua desencarnação. E certamente os nossos familiares, os nossos amados estão nos auxiliando, mesmo que nós ainda não estejamos suficientemente equilibrados para percebermos a sua presença. Mas ninguém parte só, assim como ninguém chega só. O momento do nascimento é um momento de grande felicidade, via de regra, na Terra, e é um momento em que a espiritualidade também acompanha aquele espírito que retorna à experiência material. O mesmo se dá na desencarnação. Só que é o inverso, é um momento geralmente de tristeza para nós do plano material, mas é um momento de alegria no plano espiritual, que recebe aquele que partiu para a tarefa temporária, para um estudo que durou longos anos e que hoje retorna ao convívio daqueles
que lá ficaram ou daqueles que o precederam. Importante, então, que nós fixemos neste sentido, que mesmo que nós venhamos a desencarnar e imediatamente não encontremos aqueles que nos precederam, que amamos, calma. Eles estão nos acompanhando. Nos reequilibremos, que poderemos reencontrá-los. Vamos seguir. Na questão 287, aí eu acabei pondo agora o texto do 286, né? Na questão 287, Kardec pergunta. Aliás, eu estou olhando aqui no meu livro e eu acho que esse que foi o motivo de eu ter errado agora de passar para vocês. Eu esqueci de comentar com vocês a 285A, né? Nessa 285A, Kardec perguntou como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Essa simpatia. Não necessariamente nós vamos ter acesso a esse passado, nós já conversamos sobre isso. Eu falei, inclusive, citei o livro Nosso Lar, de André Luiz, em que nós temos acesso à narrativa da Dona Laura, que vai reencarnar, mas que conta para André Luiz, que na sua desencarnação, algumas décadas anteriores, ela levou alguns anos, ela e seu então esposo, para acessar as suas reencarnações anteriores. Então, muitas vezes, este reencontro vai se dar muito mais pela simpatia, pelos laços afetivos, sem necessariamente abranger o desdobramento e o conhecimento das nossas experiências passadas, tá? Lembrem-se disso. O espírito, ele só vai acessar efetivamente o seu livro de reencarnações passadas quando ele estiver pronto, quando ele tiver força suficiente para lidar com as frustrações, com as suas destruições afetivas que ele certamente realizou no passado. Então, o processo amoroso de Deus para conosco, esse processo que nos educa, que nos faz caminhar, aprimorar, evoluir, ele nunca vai ser violento. E muito menos nas leis divinas está previsto que nós sejamos humilhados tanto que não consigamos levantar. Então, os espíritos, nós só vamos acessar memórias do passado quando estivermos suficientemente equilibrados, emocional, espiritualmente falando, para lidar com os nossos fracassos, sem nos deixar derrotar de tudo. Então, quando nós estivermos maduros, relativamente equilibrados, os benfeitores é que vão liberando gradativamente as nossas memórias, o acesso a essas lembranças do passado, na medida em que isso se nos faz útil. Porque só pela curiosidade, pelo que eu tenho estudado, isso não acontece. Porque pela curiosidade, nós poderíamos nos frustrar profundamente como espíritos. Então, os benfeitores, eles nos analisam, eles nos conhecem profundamente, e eles liberam na medida das nossas capacidades para administrar estas emoções passadas, visando sempre novos comprometimentos, novas propostas de trabalho, novos desafios. Lembrem-se sempre disso. Então, agora, dando continuidade no rumo certo, né, das questões, porque eu acabei me embananando aqui nas postagens, agora nós vamos ver a 287. E na 287, Kardec vai perguntar: como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Novamente, nós vamos ressaltar
que após a morte do corpo físico, nosso espírito, dotado, vestido do seu perispírito, é assim que nós devemos entender. O nosso espírito é naturalmente atraído para o plano a que nós nos afinizamos, com espíritos com os quais nós nos familiarizamos, sintonizamos, com os mesmos propósitos, bons ou maus. Via de regra, com hábitos semelhantes aos nossos, bons ou maus. Eu não tenho certeza da idade de vocês, mas acredito que devem mais ou menos mediar com a minha, um pouco mais novos. Todos vocês, eu tenho absoluta, quase certeza, já assistiram o filme Ghost. E vão lembrar desse filme Ghost. Vocês vão lembrar que o bandido, quando morre, o que acontece na cena do filme? Uma sombra, né? Ou várias sombras surgem do chão e sugam a sua alma para baixo. É uma imagem simples, mas real, mostrando para nós o que seria essa sintonia. Então, espíritos, mais uma vez falando, espíritos mais desprendidos, mais amadurecidos, e que buscaram a prática do bem e o vencer as suas sombras durante a sua trajetória física. Veja só que eu não estou falando de espíritos santos, não, porque nós não somos. Eu não estou falando de espíritos que completaram todas as suas tarefas, porque para nós isso ainda é muito difícil. Essa completude, nós somos raros de nós completistas. Chico talvez tenha sido um, talvez alguns outros anônimos o sejam, mas para a grande maioria de nós vamos retornar ao plano físico com algumas tarefas realizadas e outras não. Mas o que deve caracterizar-nos para que nós tenhamos uma boa sintonia é a nossa boa vontade, é o bom propósito, é a nossa boa intenção. É que buscamos ser melhores, não obstante ainda façamos o mal. O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Já dizia Paulo, nós podemos cantar com ele junto ainda hoje. Então, para estes espíritos, que são muitos na Terra, nós seremos atraídos após a morte do corpo físico para planos medianos, alguns planos superiores, com os quais nós iremos encontrar espíritos familiares nossos, pessoas amadas, mas espíritos que também se dedicaram a este trabalho pessoal de conhecimento, de prática do bem, independente da religião. Eu não estou falando de religião. Lembrem-se disso. Espíritos ainda apegados ao plano físico, mais inconscientes do que maus. Quer dizer que não se preocupam com a continuidade da vida, com grandes questionamentos, não se atém muito à religiosidade, mas que vivem dentro das suas possibilidades, realizando boas atitudes e com atitudes inconsequentes. Vamos dizer assim, medianos, bem medianos. E que muitas vezes desencarnam e são pegos de surpresa porque desconhecem essa realidade espiritual. Nós acabamos de falar, muitas vezes são espíritos que passam algum tempo convivendo na psicosfera terrena junto a seus familiares. Durante esse tempo, eles não são felizes. Não é um período equilibrado para o espírito que desencarna, mas é um período que muitas vezes se faz necessário para ele, para que ele tenha tempo de dar-se conta da nova realidade. Justamente porque Deus não dá choques. Ele permite que nós gastemos um tempo constatando por nós mesmos a veracidade dos fatos da vida. Mas espíritos apegados ao mal, espíritos cruéis, espíritos que elegeram emoções, pensamentos e atitudes voltadas para a desarmonia, para o desequilíbrio, para o desrespeito, estes
são atraídos para zonas inferiores do plano espiritual, onde irão encontrar espíritos tais quais eles mesmos. Diga-me quem és, e eu te direi com quem andas. É essa a realidade dos espíritos. Então, é exatamente essa a resposta. É claro que existem várias situações. Nós temos, por exemplo, as situações dos suicidas. Nós temos situações variadas. É por isso que eu farei que alguns de nós podemos ser atraídos primeiramente para regiões umbralinas, como André Luiz. Outros já serão, de repente, atendidos em alguma colônia socorrista. Outros serão atraídos para colônias superiores, dependendo de quem somos. Quem efetivamente somos. Independente de religião, de título, de cor da pele, de termos defendido ou não alguma crença religiosa específica, independente de ser homem ou mulher, ou de qualquer outra opção que você tenha sexual, você é exatamente o que é, como espírito. Você irá demonstrar isso no seu perispírito. A sua cor, o seu cheiro, a sua vibração. E a lei funciona de forma automática. Você vai ser atraído para onde você deverá estar. Bom, continuando, acho que vamos ver só mais uma questão, a questão 288. Kardec pergunta: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Quer dizer, naquele filme Ghost, né? O que será que aqueles espíritos que vieram buscar o bandido e o levaram para zonas inferiores espirituais, o que será que eles sentem, esses espíritos impuros? E os espíritos respondem: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita ventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. É aquele que a gente poderia dizer que é o prazer mórbido, né? Eu estou infeliz, mas que bom que tem mais infelizes junto a mim. Eu falhei, que bom que tem um monte de gente falhando comigo, né? Então é mais ou menos o sentimento que é igual nos espíritos impuros. É uma característica do seu egoísmo, da sua imaturidade, da sua imperfeição, da sua impureza, da sua inveja, esse tipo de sentimento. Quanto mais gente nas zonas inferiores, mais os espíritos inferiores se comprazem, porque eles ainda não conseguem perceber o quanto a luz traz felicidade. Mas o dia chegará para todos eles, porque mesmo quando somos atraídos para regiões às quais pertencemos como espíritos, por conta da nossa vibração, por conta de quem somos efetivamente, nós sabemos que tudo é temporário, porque a natureza do espírito é chamada pelo Pai a evoluir. Invariavelmente, nós estamos condenados a progredir, a evoluir. Nós podemos perder o tempo que for necessário que nós queiramos. Nós podemos perder 1 milênio, 2, 3, 1 bilhão de anos, mas hora vai chegar em que a lei impositiva irá nos empurrar adiante. Se é que nós podemos generalizar, é o velho ditado: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Os ensinamentos, as oportunidades são para todos. Mas quanto mais tempo a gente demora, mais dificuldades a gente vai angariando para as próximas tentativas. Bom, nós terminamos aqui hoje o nosso estudo rápido, né? Hoje retoma os estudos também do Oswaldo, né? Agora a partir
das 7h30, ele que dá continuidade à terceira parte do Livro dos Espíritos, às terças e quintas. Ele esteve fazendo um curso, agora está de retorno, vai retomar suas aulas, e então eu vou encerrar por aqui, senão eu entro no horário dele, e não é legal, porque é meu compadre, né, um amigo querido. Mas amanhã eu aguardo vocês aqui, novamente às 7 horas. Eu agradeço a presença da Elisete, da Denise, da Lídia, do Anderson, do Valdeci. O Anderson deixou aqui uma pergunta. Vamos ver lá o que ele diz. O Anderson: cada núcleo familiar é, na verdade, um grande romance, uns mais dramáticos e outros mais românticos. Mas ao desdobrar 2 ou mais vidas, sempre nos emocionamos com as surpresas que nos são reveladas. Isso mesmo. Eu costumo brincar, inclusive, Anderson, que Deus é muito melhor novelista do que a Jeanette Claire, que era lá do meu tempo famosa, né? Porque nós ainda desconhecemos todos os mecanismos que a lei se utiliza para que nós possamos reencontrar quem nós precisamos reencontrar. E para que nós atravessemos os desafios, as dificuldades e as tarefas com as quais necessitamos, digamos assim, para caminhar. A Selma também está aqui, o Carlos. A Selma diz que confortou muito ela o assunto, pelo que ela está passando. Talvez por isso, Selma, eu tenha me alongado um pouquinho nessa questão da perda, porque eu acho que todas as famílias estão enfrentando muitas perdas. E nós espíritas também sentimos as nossas perdas, também nos entristecemos, mas como espíritas, como espiritualistas, como cristãos, nós temos a tarefa e o desafio da superação. Nos entristecermos, chorarmos, mas nunca nos rebelarmos, nos deixarmos tomar pelo desalento, né? Pelo desânimo, porque nós temos absoluta certeza na continuidade da vida. Então a gente sabe que toda separação é temporária. E mais do que isso, os espíritos sempre e ainda nesse período têm afirmado que ninguém está partindo da vida física que não tivesse essa programação. Bom, a Josiele também está aqui, agradeço a presença. Muito triste para muitos o desencarne coletivo, os que foram com morte violenta, é verdade, Josiele, sempre, sempre. Essas mortes coletivas sempre doem muito na humanidade. Mas vejamos com outros olhos. Vejamos que também é uma libertação para aqueles que partem, porque não está fácil para quem fica. E todos aqueles que estão partindo, equipes, centenas de milhares de equipes espirituais os estão recebendo, amparando. Eles estão, vamos dizer assim, sempre amparados pela espiritualidade, que os conforta, que os sustenta, que auxilia nestas adaptações, né, no plano espiritual. Nós não podemos nos esquecer nunca que existem causas que originam estes resgates coletivos, que a própria humanidade criou, os povos criaram. Não existe injustiçados, não existem vítimas. Nós todos sabemos muito bem desse período de transição que estamos atravessando, dos compromissos assumidos. Os que estão partindo e os que estão permanecendo. Há um compromisso moral profundo de todos nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos deixar levar pelo sentimento de injustiça. Não há injustiça na criação divina. Não podemos ter, por agora, todas as respostas. Mas a certeza, essa certeza, de que esta vida é passageira e que existem causas que justificam as partidas como elas têm sido, esta certeza deve nos auxiliar a ter forças para atravessar esse período de grandes provas,
para toda a humanidade. Bom, eu agradeço então a presença dos que estão aqui online comigo, agradeço os que acompanham os nossos estudos nos outros horários, fico feliz de vocês estarem compartilhando opiniões de vocês comigo, porque tenho absoluta certeza, esse feedback para mim é muito importante. Nós vamos continuar amanhã. Amanhã estarei aqui às 7 horas aguardando vocês. Um grande abraço.